Olá, galera. Estamos aqui com o João Farias, no Reage Candidato. A primeira pergunta para ele é: João, você é a favor da liberação de drogas e do aborto? Primeiro, sou contra a liberação de drogas, porque o Brasil não é um país preparado para tal situação. Isso já é possível em alguns países da Europa, né? Mas é evidente que o Brasil está longe de ter um nível de consciência suficiente para entender que algumas drogas são possíveis ter uma relação menos rígida do ponto de vista legal, como é o caso da maconha, por exemplo. Mas acho que o caminho do Brasil, inclusive, seria proibir a venda de bebida alcoólica, que é o ponto inicial e o ponto de partida para você conhecer outras drogas, né? Acho uma hipocrisia, inclusive, a gente não ter uma política mais eficaz de combate ao uso de bebida alcoólica, principalmente para adolescentes que acabam hoje conhecendo as drogas ilícitas a partir da utilização da bebida alcoólica. E o aborto é uma questão de opção de vida. Eu acho que a gente não tem o direito de escolher quem vai viver ou quem vai morrer. Excetuando-se no caso de estupro, né, eu sou contrário ao aborto. Como vereador e presidente da Casa em 2013, você deixou passar um projeto de lei sem a devida atenção, que geraria uma dívida de 36 milhões de reais para o DAI na venda de uma área já pertencente à autarquia. Houve, na época, a intervenção do Ministério Público que determinou a revisão da área. Por fim, a área que poderia ser vendida seria no valor de 2 milhões. Que a prefeitura seria ressarcida ao DAE através dos funcionários que trabalhavam do DAE para a prefeitura. A pergunta é: essa ação poderia ter levado o DAE à falência. Existe a pretensão de privatizar o DAE? Se eu for prefeito, hipótese nenhuma. Se eu for prefeito, eu vou fortalecer o DAE. Vou fazer o que os prefeitos anteriores não fizeram, que é devolver à autarquia a responsabilidade que deve ser dela, que é cuidar do saneamento básico. Não é papel da autarquia cuidar de limpeza de praça, não é papel da autarquia cuidar de limpeza de terreno, assim como também não é papel da autarquia pagar pelo custo do lixo, que historicamente sempre foi pago pela prefeitura. E os dois últimos prefeitos transferiram todos esses serviços para o departamento. Em relação ao projeto de lei, o que precisa ficar claro que eu, na condição de presidente da Câmara, não tenho poder legal, né, para vetar um projeto enviado pelo Executivo para ir em votação. Eu tenho a responsabilidade, na condição de presidente, já que o projeto veio do Executivo, colocar para que os vereadores decidam qual caminho vão fazer em relação ao projeto. Eu não tenho poder de veto aos projetos do Executivo. Então, não faltou atenção da minha parte. Inclusive, o presidente sequer vota em projetos dessa magnitude. Eu só voto em projetos que estabelecem a necessidade de 2/3 da Câmara Municipal. Então, o projeto foi colocado na pauta porque ele tinha parecer do setor jurídico da Câmara e da Prefeitura de que ele era constitucional e coube aos vereadores tomarem a decisão. E ao Ministério Público, que é o papel da Justiça, intervir quando houver algum tipo de exagero por parte ou do Executivo ou do Legislativo. Foi isso que aconteceu. Em nenhum momento faltou, pela minha pessoa, qualquer atitude no sentido de não ter a rigidez que deveria ter em relação ao projeto, porque, repito, o presidente da Câmara não tem poder de vetar a entrada de um projeto. Ele pode até protelar a votação dele. Isso é prerrogativa dele, mas impedir que ele seja votado, hipótese nenhuma. A segunda pergunta é a seguinte: ainda como presidente, o senhor também deixou passar o ato do Executivo, que era extremamente nocivo e ilegal, que foi a revogação da lei de Rubens Cruz da fundação do DAI, que doava aquele terreno da pergunta anterior. É com essa desatenção que pretende gerenciar a cidade de Araraquara? E mais, não seria como presidente da Casa, uma prerrogativa do presidente, avisar os outros vereadores de que isso poderia causar um ônus e um problema maior para o DAI? Veja, de novo vou repetir, o presidente da Câmara não tem poder de veto sobre os projetos enviados pelo Executivo. O presidente da Câmara tem a função de gerenciar, administrar a casa e presidir as sessões. Quem dá os pareceres para os projetos irem para o plenário para ser apreciados ou não é o departamento jurídico da Câmara, a diretoria legislativa, que elabora os pareceres e encaminha o projeto para o presidente estabelecer a votação. E o plenário é soberano, né? Os vereadores têm que votar conforme sua consciência. Quem me conhece e acompanha o meu mandato na Câmara sabe que eu não fujo de nenhum debate. Eu não fujo de deixar claras as minhas opiniões, mas eu estudo os projetos. Eu conheço o regimento da Casa. E isso é obrigação dos demais 17 vereadores, né? Cabe a eles a decisão do que é legal e do que é ilegal na hora do voto. Eu tenho a consciência tranquila de que todas as votações que eu participei, elas podem até ser questionáveis do ponto de vista da minha decisão, mas jamais questionáveis do ponto de vista da minha omissão. Então, a quarta pergunta. O que aconteceu em Santos que te fez sair para Araraquara?
Eu não sei o que aconteceu em Santos, porque eu não vim de Santos para Araraquara, né? Eu sou de São Paulo, nascido e criado na capital de São Paulo, já trabalhei na cidade de Santos, né? Mas o meu vínculo empregatício em Santos se deu no ano de 1995, né? Eu vim para Araraquara no ano de 2000, ou seja, 5 anos após ter passado pela cidade de Santos a trabalho. Conheço a cidade de Santos, porque é uma cidade balneária, inclusive os araraquarenses têm uma relação muito carinhosa com Santos, porque muitos araraquarenses vão para lá, mas eu nunca morei em Santos, eu nunca morei em Santo André, eu nunca fui do ABC Paulista, né? Assim como eu nunca tive qualquer vínculo com o PT no ABC e na Baixada Santista. O meu vínculo com o PT se dava na capital de São Paulo, que era onde eu morei, onde eu nasci, onde os meus pais se organizaram na militância política, onde meu pai foi presidente do PT da região sul de São Paulo, logo na sua fundação. É essa a minha história com o PT. Nessa conversa de que eu fui de Santo André, de que eu fui do ABC, que eu vim de Santos para Araraquara, isso é lenda e ação maldosa das pessoas que não gostam de mim e adoram inventar histórias e fofocas, assim como é importante dizer que eu nunca fui investigado, eu nunca fui denunciado por nenhuma suspeita de envolvimento por corrupção, não sou eu nessa eleição que corro o risco de ser preso, né? As pessoas podem até não gostar de mim, mas tem que saber de que se tem uma coisa que eu tenho tranquilidade, é que eu todo dia deito em casa, ponho a cabeça no travesseiro com a certeza absoluta que de manhã não vai ter nenhuma viatura da polícia na porta da minha casa. Com quinta pergunta, esse seu jeito assim de incisivo, de brigão e tal, inclusive aquela vez que você quase saiu na mão lá com um sindicalista na Câmara dos Vereadores, isso o que você tem a dizer? Você mudou em relação a isso ou não? Você continua essa pessoa turrona? Não, eu nunca fui turrão e nem brigão. Não é à toa que eu fui presidente da Câmara. Para você ser presidente da Câmara, você tem que ser uma pessoa de diálogo, porque você tem que convencer os demais pares a votarem em você, né? E eu fui eleito presidente da Câmara com a maioria absoluta dos votos dos vereadores. Eu fui líder de governo na Câmara, e o líder tem que ter capacidade de diálogo. Eu sou reconhecidamente visto no meio político como um grande articulador, como uma pessoa que tem capacidade de diálogo, que tem capacidade de construir acordos. Agora, eu sou uma pessoa que tenho personalidade. Eu falo a verdade, eu não tenho medo de cara feia, eu não fujo de nenhum debate, né? Então, isso incomoda algumas pessoas e passa a imagem, muitas vezes, que eu sou um cara torrão. Mas quem convive comigo, e você sabe disso, né, sabe que eu sou um cara que dialoga com todo mundo, que conversa com todo mundo, que busca construir consenso. Quantos projetos na Câmara Municipal só foram aprovados ou tiveram um fim por conta da minha intervenção? A história do Legislativo mostra isso, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que no futuro ainda, muitos vão lembrar, falta alguém com o equilíbrio do João aqui para resolver algumas questões e algumas ponderações aqui na Câmara Municipal. Em relação ao Marco Zamboni, que foi a pessoa que eu me dirigi a ele de forma violenta, quase o agredi, porque eu não sei se agrediria, até porque ele é grandão, capaz até de eu ter apanhado dele, foi instinto de defensor da família, né? Ele questionou a integridade da minha esposa. E aí foi um ato instintivo. Se eu pudesse dar uma opinião se faria isso de novo, eu te diria que não sei, mas não devo. O correto é não fazer, né? Mas eu acho que todo mundo perde um pouco a razão e fica cego quando se trata de família. E eu tenho uma relação muito forte com minha família. Então, para minha família está em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Se algum dia alguém da minha família estiver em perigo, eu não vou hesitar em reagir. E foi o que eu fiz, né? Então, não me arrependo do que fiz, porém, acho que não deve ser feito. Agora, é difícil você falar quando você está com a razão e no momento que você está numa grande tensão emocional, como foi o caso daquele dia. Correto. A sexta pergunta. Por que a vontade de ser prefeito, tendo em vista que a prefeitura está quebrada e nada de novo pode ser feito? Primeiro porque eu amo Araraquara. Araraquara me recebeu aqui há 16 anos atrás e proporcionou tudo que eu tenho de melhor na minha vida, que é a minha família, poder ter uma atividade que está ligada ao meu sangue, né? A minha trajetória de vida quer fazer política e tentar fazer política para o bem. E eu acho que eu posso ajudar a cidade, eu tenho capacidade para isso. Segundo, porque eu estou fazendo uma campanha pautada na verdade. De todos os candidatos, eu sou o único que está tendo coragem de reconhecer essas dificuldades. E para isso, estamos falando, inclusive, de fazer uma série de cortes na prefeitura para voltar a sobrar dinheiro para cuidar da cidade. É isso que me motiva, que me estimula a continuar fazendo a campanha e que me faz acreditar que é possível construir uma nova Araraquara. Correto. Bom, vamos lá, João. Você tem 4 minutos para dizer o que você pensa sobre as redes sociais e a nova realidade que elas trouxeram para o país e o que devemos confiar, por que devemos confiar em João Farias? Então, as redes sociais no Brasil ainda são utilizadas de forma
inexpressiva para a política. Elas têm, em alguns momentos, pontos positivos, como, por exemplo, no caso do impeachment da Dilma, que tinha um sentimento nacional muito forte de mobilização, elas cumpriram um papel importante para a mobilização. Porém, isso é muito esporádico. Você vê que elas não têm o mesmo efeito nas eleições municipais. A rede social tem muito mais peso para as relações pessoais, né, do que para a relação política. Se você postar uma foto sua e do seu filho, você vai ter lá 300, 400 curtidas. Se você postar um texto político, vai ter no máximo 10 curtidas. Se tiver escrito aquele continua lendo, ninguém vai ver, né, sequer vão ler, né? Então, acho que ainda a cidade e o Brasil não aprendeu a conviver com essa ferramenta, diferente dos Estados Unidos, que a internet teve um papel determinante na eleição do Obama. Ela ainda é usada de forma muito negativa. A gente vê nas redes sociais gente muito agressiva, com comentários muito pejorativos sobre as pessoas, principalmente em relação aos políticos. Eu, inclusive, fui ameaçado de morte na minha página, enquanto participava do debate da EPTV, de alguém que parece ser um petista fanático e não gostou das críticas que eu fiz ao Edinho e ao PT. Enfim, isso não é legal nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais elas precisam respeitar mais as pessoas para ter tolerância. Na minha página, por exemplo, todo mundo que me critica, eu deixo lá a postagem. Só que tem volta, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Se a crítica for agressiva, grosseira, a resposta vai ser à altura. Se ela for politizada, pertinente, a resposta vai ser politizada e pertinente, porque eu sou assim, né? Eu sou um cara verdadeiro, eu busco pautar as minhas ações através da verdade, e por isso que eu acho que as pessoas podem confiar em mim, porque sabe exatamente o prefeito que vai ter. Não é alguém que acorda de um jeito, amanhece o outro dia do outro, né? O João Farias é o que as pessoas acompanham na Câmara Municipal, e é essa confiança que eu transmito para as pessoas. Às vezes você desanima, fica chateado com algumas críticas, mas esse final de semana, numa carreata, uma moradora de São Rafael, chorando, disse que eles precisavam de mim. É isso que me motiva a continuar fazendo política. Porque tem gente que acredita, né, na nossa seriedade, e eu vou continuar sendo desse mesmo jeito, mas com compromisso de continuar falando a verdade. Muito obrigado.